Bom dia pessoal, meu nome é Daniel e estamos fazendo um vídeo sobre a conservação da água. Olá pessoal, meu nome é Pedro Carlos, sou estudante de Ciências Biológicas pela UFPB e é com muito prazer que eu estou participando desse documentário aqui feito com a turma da 8ª série, juntamente com o aluno Daniel e também o meu colega Pedro. Hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre o papel da educação ambiental, sobre também o que ela nos beneficia para a preservação dos recursos hídricos locais. Então pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre preservação e conservação dos recursos hídricos da nossa região, em especial aqui no Rio do Peixe. Eu gostaria que vocês acompanhassem esse passeio conosco, onde nós vamos mostrar detalhes desse passeio e ao mesmo tempo sensibilizar a população sobre a preservação da água. Gostaria que vocês acompanhassem comigo aqui, que nós vamos mostrar um pouquinho da cachoeira que se encontra ali. Por favor, tenha a gentileza de acompanhar nós. Como vocês podem notar, aqui é uma linda cachoeira. E essa cachoeira ela só se encontra assim bonita e preservada graças à conscientização da população. E o que isso influencia? Influencia que a população ele deve ter em mente que a melhor maneira de preservar os recursos hídricos é sensibilizando a população, tendo em mente que esses recursos, se não preservar, um dia eles irão acabar. E ainda mais agora, nessa época que estamos vivendo uma grande crise de água, então vocês podem ver que esse rio aqui se encontra bastante preservado ainda. Aqui é uma pequena nascente de água que irá desembocar dentro do rio abaixo e vai fazer um grande volume de água, assim por diante até longos percursos dos rios. Agora eu pergunto para o aluno Daniel, por que devemos preservar essas galerias de mata em volta do rio? Em que isso influencia para termos uma boa qualidade de água e também o que isso tem a ver com o volume de água que vai permanecer aqui e desembocar rio abaixo? Muito bem, nós devemos preservar essas matas, pois sem elas pode ocorrer o desembarrancamento do rio, ou seja, pode haver a erosão do rio. Essa nascente, com o tempo, ela pode ser que ela seque se não houver essas matas. Um ponto muito bom dessas matas que ajuda a preservar bem mais a nascente, o que causa que ela dure mais e também para deixar o lugar melhor. Mas infelizmente essas nascentes, algumas estão secando, pois muita gente estão abrindo muitos poços artesianos, o que pode acabar muito com a água das nascentes, que irão puxar a água dos lençóis freáticos, o que pode acabar. Nós temos que entender também que não se pode cortar essas matas, pois recortando essas matas, um dia pode ser que leve a secar esse lugar. Nós podemos ver que tem a presença de várias palmeiras, árvores de troncos altos que foram nascidas aqui e que estão há bastante tempo aqui. Se nós não estivéssemos preservando isso, poderia ser que não havia mais água nesse lugar. Muito bem, Daniel. Gostei do seu ponto de vista. É assim que tem que ser. A escola, ela tem um grande papel na sensibilização do ser humano com o meio ambiente, principalmente para a preservação dos nossos recursos. Pois sem essas fontes aqui, consequentemente, não existirá vida.
não existirá vida nem de seres humanos e animais. Outro ponto muito importante que você citou é a preservação local das nascentes. Como sabemos, o desmatamento também, um tópico que eu vou citar aqui que você não falou, as queimadas, isso também influencia muito para que ocorra a decadência das águas nas nascentes. Como vocês viram, nosso colega Daniel, ele está por dentro de como se faz para preservar as nossas nascentes. Gostei muito da participação dele. Agora nós vamos estender rio abaixo para mostrar as belezas naturais que existe aqui em nossa região e que muitos não conhecem. Pessoal, continuando nosso documentário sobre a preservação dos recursos hídricos, em especial do Rio do Peixe, dando continuidade, aqui a gente estamos na primeira barragem de contenção d'água que abastece muitas comunidades do município de Jacaraci. E como vocês podem ver, visivelmente essa água aqui ela se encontra num bom estado de preservação, água cristalina. Vocês podem notar a olho nu que não podemos ver nenhum tipo de micro-organismo. Fato esse que também devemos ter muito cuidado com a preservação aqui e também com o tratamento de água que irão utilizarmos na nossa casa. E como vocês podem ver, aqui se encontra as encanações que abastecem as comunidades que eu citei antes. No caso, Mimoso, Rio do Peixe, Paiol, Cachoeira, Belmonte, assim por diante. Aí, como vocês podem ver, eu gostaria de fazer a pergunta para o meu colega Daniel, como que o ser humano deve se sensibilizar para manter a preservação desse recurso hídrico aqui, para preservar esse grande volume de água, ao utilizarmos essa água aqui que é retirada em nossas casas para fazer as nossas utilidades. O que é que o ser humano deve ter na mente para sensibilizar que esse recurso pode acabar se caso não for usado corretamente? Nós seres humanos devemos nos conscientizar que com o uso incorreto desse bem, ele um dia pode acabar. Um exemplo é as pessoas que fazem o desperdício. Pode ser que um dia uma riqueza dessa não possa existir mais para nós. Pode ser que nós teremos que procurar outros meios para obter essa água. Também nós podemos ver que com a preservação do ambiente, nós temos uma água cristalina, que como ele citou antes, nós não vemos nenhum resíduo de algum micro-organismo que pode causar algumas doenças. Mesmo assim, ao olho nu, nós não conseguimos ver. Mas se formos prestar bem atenção, se for no tratamento dessa água, há alguns resíduos que podem ocorrer algumas doenças. Mas estamos consumindo essa água, por enquanto, sem nenhum problema. Bem, aí, como o colega Daniel citou, eu quero tocar um pouco na parte da sensibilização do uso correto e consciente da água. Nós, seres humanos, que utilizamos essa fonte aqui para suprir nossas necessidades, elas, no dia a dia, nós devemos não só preservar localmente aqui as nascentes, e também não só preservar os leitos dos rios, devemos preservar as águas e sensibilizar no uso correto, não desperdiçar muita água ao tomarmos banho, ao fazermos qualquer tipo de serviço que utilizamos água, no caso de lavar a roupa, lavar a louça e assim por diante. O ser humano ele tem que sensibilizar que ele também faz parte da preservação do recurso, onde ele deve ter em mente que a sensibilização local é um dos grandes meios, mas também a consciência em utilizar essa água corretamente, com certeza ajudará muito.
Olha só que imagem linda. Vocês podem ver aí que aqui é uma minação de água que, se não existisse esse ambiente aqui preservado, não existiria. E assim vamos seguir nosso passeio para finalizar nosso documentário, mostrando algumas belezas daqui do rio, como algumas cachoeiras que vamos mostrar rio abaixo. Segue a gente. Aí está indo de novo. Saiu? Ah. Indo aqui nosso passeio aqui para fazer o nosso documentário. Como eu tinha dito antes, esse rio existe grandes belezas naturais que muitos moradores do município não conhecem. Como vocês podem notar, estamos aqui no Mimoso, onde se encontra uma linda cachoeira com lindas quedas d'água, vocês podem ver. E como vocês sabem, isso aqui existe graças à preservação que se encontra no local, graças à conscientização que o ser humano tem de manter esse local limpo, que é muito importante. Aqui vem muitas pessoas conhecer, diversas pessoas até de outros municípios, no caso do município de Almeida, e encontra preservado, sem nenhum lixo, sem nenhum resíduo que a população produz. Isso que é importante. E assim podemos notar que o rio está bem preservado e podemos continuar nosso passeio. Falou anteriormente, nós podemos ver a cachoeira, que é um ponto turístico muito visitado por pessoas de outros municípios. O ser humano tem que se sensibilizar, tanto municipalmente como globalmente, que nós preservando uma beleza dessa, nós podemos atrair muitas pessoas que podem vir ver a beleza da cachoeira e ver como é o lugar. E aqui nessa região também, onde você olha, você não encontra lixo, porque as pessoas que vêm, elas trazem sacos plásticos e coletam o lixo. Olha, nas pedras, nada de lixo. E também as pessoas não podem jogar lixo nesses lugares, porque se tiver algum animal selvagem, que aqui como por exemplo o macaco, se ele pegar alguma sacola dessa e pensar que é algum alimento e engolir, ele pode vir a falecer. Finalizando o nosso documentário sobre o rio do peixe, como vocês podem ver, já estamos em uma determinada localidade aqui do rio que não há muito a presença das matas ciliares e também dos corredores de vegetação que deveria ser preservado na margem do rio. E aí agora fica a minha pergunta ao estudante Daniel: por que essa preservação tem que continuar? Por que o ser humano deve contribuir para essa preservação dos rios? Por que ele acha que isso vai ser bom e útil, ao mesmo tempo também agradável para a população em geral, não só para a população da localidade que mora aqui às margens do rio, mas também as pessoas que moram distante? Nós devemos conservar, pois nós podemos ter por algum tempo um rio cheio e bonito. Porque, olha, nós podemos olhar, sem a presença das matas ciliares, olha o que aconteceu com o rio. Esse é o leito de um rio que antigamente era muito cheio e muito bonito. Todos tomavam banho. Agora está desbarrancado, não tem matas ao redor. Como nós podemos ver, acabou muito com o rio. E também é bom nós cuidarmos, pois a água é um bem muito precioso. E sem a água nós não conseguimos viver. Também tem a parte em que a água pode ser útil. A água é muito útil para nós, para fazermos coisas. E também ela é útil, pois nós também devemos pensar que tem muitas pessoas que não podem utilizar dessa água, que não têm condições. Nós temos que pensar que, assim como nós precisamos, eles também possam precisar. E eles não podem, porque muitas vezes não têm condições de conseguir esse bem.
para finalizar, eu passo aqui para Pedro, para nós finalizar esse... Bem, pessoal, por aqui a gente se encerra o nosso documentário sobre o rio. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso passeio e que vocês também, através desse vídeo, possam se sensibilizar e ver as diferenças onde a gente começamos o nosso passeio, no início, na nascente do rio, até uma determinada localidade que esse rio percorre, que já não tem mais aquela preservação adequada. Por aí já tem uma mensagem a vocês, o que a preservação pode influenciar para a continuidade dos recursos hídricos dos nossos rios. Então, como vocês sabem, a melhor maneira de se conscientizar é preservando, e também a melhor maneira de se ter água de boa qualidade é conscientizar a população. Não só a população jovem e também a população idosa. E a escola é um local ideal para o jovem já começar a crescer com aquele pensamento de que se ele não preservar, com o tempo, daqui 10, 15 anos, cada vez mais esses recursos vão ficar escassos. E aí vai ocorrer o quê? A gente já vê aqui na nossa região que é um local pequeno. Imagine no mundo inteiro. Pode ocasionar uma guerra por falta d'água. E o Brasil é um grande país que tem muitas bacias hidrográficas e muita reserva de água doce. Com certeza muitos países irão vir até o Brasil para explorar nossa água e onde vai ser cada vez mais escasso. Então devemos preservar não só as nascentes, mas também os leitos dos rios, plantio de árvores, não desmatar. Espero que vocês tenham gostado, do nosso documentário. Até a próxima, fica com Deus, foi um prazer imenso. E isso aí está a mensagem. Obrigado pelo seu tempo que foi dedicado a nós.